uma coisa, diga assim comigo, Q3. Diga que, é a letra Q, 3. Tenha isso na sua mente, qualquer lugar, diga comigo, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer pessoa. Falar de Jesus. Às vezes você diz assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho que ir à praia. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que ir para o futebol. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que ir para um aniversário. Aí você vai fazer o quê? Você vai trocar um aniversário, uma praia, alguma coisa que você goste, academia, você vai trocar por evangelizar. Mas você já pensou que você pode estar nesse lugar que você vai? Esse compromisso que você tem, você pode ir lá nesse lugar falar de Jesus? Que você numa praia, você pode falar para o dono ali daquele sorvete que você está comprando, aquela barraca que está vendendo ali comida, refrigerante, água de coco, seja o que for, você pode falar para ele de Jesus? A pessoa que está tomando um sol do lado da praia, do teu lado, você pode falar de Jesus? A pessoa que está dando um mergulho, você foi lá dar um mergulho, está muito quente, eu vou dar um mergulho, e tem muita pessoa mergulhando ali em volta, você pode falar de Jesus? Desse jeito, você vai encontrar tempo, e você vai falar de Jesus o tempo todo. Qualquer pessoa é digna de salvação, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer hora. Porque se você ficar escolhendo, eu vou fazer isso só sábado de manhã, eu vou fazer isso só no final do mês, termina que você nunca faz. Então é assim que você vai usar seu tempo, otimizar seu tempo, e você vai estar o tempo inteiro pronto para Deus te usar, o tempo inteiro você vai estar na dimensão do Senhor, o tempo inteiro você já está fazendo a obra dele. Você está entendendo? Então, diga comigo, em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer pessoa, você vai estar falando de Jesus. Amém? Esse é um plano da salvação perfeito. Vamos ver aqui a palavra de Deus, que todos que anunciam a Jesus fazem serviços de anjos. Então diga para quem está ao seu lado, todos que anunciam a Jesus fazem serviços de anjos. Vamos ver Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a 19. Ezequiel 3, capítulo 3, 16 a 19. É o primeiro texto que nós vamos ler essa noite. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Ezequiel 3,17. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Então o Senhor, em sua santa palavra, está colocando algo muito forte para cada um de nós. Assim como Deus chamou Ezequiel, Deus chamou você, chamou a mim. Todos que vêm para o reino de Deus têm um chamado específico. Não é só para ter o direito à salvação, mas é alguma coisa. Ah, bispo, alguém lá no hospital se converteu, estava na UTI e morreu no outro dia. É diferente. Essa pessoa não tinha escolha de frequentar uma igreja, de se batizar, de ser um pastor, de ser um obreiro, de ser um levita. Ela estava ligada por aparelhos. Você foi fazer uma visita, falou de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus, no outro dia ela partiu. O próprio Deus não deixou escolha para ela. É diferente de uma pessoa que pode escolher uma igreja, pode se batizar, pode viver uma vida cristã, pode comprar uma Bíblia, pode colocar o joelho no chão, pode orar, pode fazer alguma coisa. É bem diferente.
Então a Bíblia está dizendo isso, que você não avisando, você passa a ter uma culpa sobre a morte daquela pessoa que você conhecia. E você não falou do erro dela para ela própria. O que é ímpio? É quem pratica impiedade. É todas as pessoas que praticam impiedade. A Bíblia chama de ímpio. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Claro que você não vai chegar, botar uma boca no trombone e avisar aquela pessoa na vista de 200 pessoas. Você não vai chamar aquela pessoa, ó, às vezes ele adultera, você sabe que ele adultera, mas o bairro não sabe, a esposa não sabe, os parentes não sabem. Então você não vai chegar, chamar uma pessoa aqui, ei, você está adulterando, Deus diz que isso com você, tal. Todo mundo ouviu o que você falou para uma pessoa. Você está envergonhando a pessoa na vista das pessoas. Isso não é forma, a pessoa vai ficar chateada com você. Mas se você chamar a pessoa e conversar com ela em particular, tem 10 pessoas aqui em volta, você fala aqui quase que no ouvido, baixinho. Só ela ouviu, ninguém ouviu, só ela ouviu. Acabou. Ela não vai ficar chateada com você, você vai falar a mensagem de Deus e vai livrar aquela pessoa, e ela vai ter uma atenção especial. Toda vez que ela for praticar aquele erro, ela vai dizer, olha, fulano de tal falou comigo sobre esse erro. Eu nem sabia que era erro, agora eu sei que é erro. E ele falou para mim, pense bem, todas as vezes que a pessoa for repetir aquele erro, ele vai lembrar de que você falou para ele daquele erro. A força do mal na vida dele não vai ser mais a mesma. Porque ele vai, isso é errado o que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo é errado. E Jorge me avisou, Silvio me avisou, Manuel me avisou. Ele não vai fazer mais aquele erro com aquela força, com aquele esconderijo, com aquela vontade. Você está entendendo? No mínimo você dividiu o pensamento da pessoa. O pensamento era um só, 100% de força para pecar. Mas você, olha fulano, isso aqui está errado. E quando o assunto chegar a você, às vezes a pessoa está adulterando, não conta a ninguém, mas contou para você. Ei crente, ó, tu fica com uma mulher só na igreja, ó, eu vou sair com uma agora. Por que ele falou a você? Ah, está falando para você ir fazer a mesma coisa? Muitas vezes está falando para você o corrigir. Mas de uma forma sábia. Ah, eu vou no dia do evangelismo da minha igreja, eu vou lá na casa dele. Não existe isso. A oportunidade é ali naquele lugar. Onde foi que ele falou para você? Na academia. Na academia que você vai chamar ele lá no cantinho e vai dizer, você está errando. Pode ter certeza, o cara vai pegar o peso diferente. Ele vai tremer todo no peso. Capaz dele até largar o treino e ir embora. Porque quando entra a palavra de Deus, entra a fala de Deus, o pensamento dele já dividiu. Nunca mais ele vai pecar com aquele gosto de pecado. Ele vai pecar já de maneira mais fraca, até ele deixar. E quando ele deixar, você ganhou aquela alma para Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? O 19, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Amém, igreja? Aí agora você não tem mais nada a ver com isso. Você não tem mais nada a ver. Pode ser parente seu, mãe, pai, irmão, quem for, você não tem mais nada a ver com isso. Porque você já falou para aquela pessoa, 1, 2, 3, que ela não pratique mais aquele erro. Você está entendendo, igreja?
Que coisa boa, né? Você não tem fardo nenhum sobre você. Chegar uma notícia para você, fulano faleceu, você, meu Deus, que ele tenha ido com Cristo, que ele tenha partido, que ele tenha tido tempo de se arrepender, mas eu falei para ele. Acabou. Você não tem nenhuma culpa. Então é interessante esse aviso que o Senhor nos dá aqui. Isso aqui é um aviso. Isso aqui é um aviso. E vem mais aqui, olha o 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. As suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque. Então qual é a nossa obrigação? Avisar o ímpio é aquele que não é evangélico, e avisar o justo que é. Você está sabendo de alguma coisa de um irmão? Não fale para ninguém não. Chame ele e avise. Você está errando, irmão. Volta para a presença de Deus. Volta para o Senhor. Volta para a vida de Cristo. Mas você falou de maneira... Às vezes você sabe de um assunto, você não avisa para a pessoa, não tem uma conversa com a pessoa, não toca no assunto da pessoa, mas o erro dela você fala para todo mundo. Chega para os outros crentes, para as outras pessoas de Deus e diz, ó, fulano está em pecado, fulano está desviado, fulano está em pecado, fulano está desviado. Resultado, mais pessoas estão sabendo e ninguém chega até ele para dizer, você está errando. O que é que Deus diz? Avisa todo mundo? Não. Você soube, aviso você. Aqui está muito claro. Mas sabendo você, semelhantemente quando o justo desviar a sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste. Aqui não está dizendo, visto que o pastor não avisou. Visto que os irmãos da igreja não avisaram. Está dizendo que você não avisou. Chega com calma, com educação. Ora, faz um jejum antes. Mas senta e conversa. Aquela pessoa não vai ficar brava com você. Dependendo de como você falar, ela vai sair daí pensando. E quem pensa reflete. E quem reflete tem a chance de parar de errar. Se você não levar a pessoa a pensar, ela não vai refletir. Se ela não reflete, querido, como é que você vai refletir? Você para pensar naquele assunto. Se você não refletir, você nunca vai deixar de praticar o erro. Aquilo ali vai ser uma coisa comum, normal, como beber água. Então esse papel é nosso. E você é usado como um anjo de Deus na terra para avisar a uma pessoa que Deus criou e botou na terra. Essa pessoa, ela foi criada e colocada na terra por Deus. Ela não é um extraterrestre, não. E quando você for falar para ela, eu estou com medo de falar. Não tenha medo não, Deus vai contigo. Amém, igreja? Fala na boa, na tranquilidade. O maior evangelismo que tem, fala assim para quem está ao seu lado, é de 1 a 1. 1 a 1. Quando você fala de Jesus para 3 pessoas, sempre tem uma ali que faz a zoada toda. 2 já estão ouvindo, já estão chorando, e uma está dizendo, não, então meu Deus. Está chorando por quê, fulano? Porque esse pastor está falando de Jesus para você? Para com isso, rapaz. Vamos tomar um ali? Então, não adianta. Agora, fale para a pessoa sozinha. Puxa ela lá no cantinho da escada. Vai com ela ali na porta. Fala ali. Ela ouve. Você e ela. Com a voz baixinha, tranquila. Jesus te ama. Isso que você está fazendo está errado. Eu vou orar para você não fazer mais. A pessoa vai quebrantando. No momento de uma dor de barriga, ela lhe procura. E quem não tem? Os nossos presidenciáveis ou presidentes estão tendo. Os grandes, os poderosos, todo dia está tendo uma dor de barriga. Quanto mais uma pessoa comum, não é assim? Essas pessoas não são comuns, são pessoas importantíssimas. E estão sem dormir, estão com dor de cabeça. A coisa está revirando, está virando a vida delas. Quer dizer, a gente, uma pessoa comum não tem? Tem. Na hora da dor de barriga, eu vou procurar fulano. Ela vai lembrar de você. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. O Evangelho de Marcos, capítulo 16. Tem aqui também uma palavra linda, maravilhosa. Toda a palavra de Deus é linda e maravilhosa.
Nós só temos que usar cada palavra para o momento correto. Veja aqui o capítulo 16. Ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Os que crerem. Olha os sinais. Aqui é uma promessa do Senhor para todos aqueles que crerem. Qual a diferença aqui? Mas bispo, eu não consigo, porque você não creu ainda de maneira que Deus quer que você creia. Em verdade, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Na sua Bíblia e na minha, o que nós lemos aqui, tem pessoas específicas? Não tem. Bispo, pastor, apóstolo, diácono, obreiro, presbítero? Não tem. Tem lugar específico? Olha o 15. Sim, igreja, tem lugar específico? Está dizendo, ide na praia, ide na academia, ide no Rio de Janeiro, ide por todo o mundo. Não tem lugar específico. Nenhuma pessoa específica para você falar de Deus para ela, ou uma pessoa específica que possa falar de Deus para ela. Só pode falar de Deus quem é pastor. Só pode falar de Deus quem é isso, aquilo, aquilo outro, quem tem um cargo na igreja. Não, está dizendo ide, todos estão dentro do ide. Por todo o mundo, não há lugar específico para pregar o evangelho a toda criatura. Olha o Q3 aqui, olha o Q3 aqui. Em qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer hora. Está vendo aí? Q3, os 3 Qs. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer hora. É o mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, igreja, aqui está um texto que você está fazendo um serviço de anjo. Diga, eu estou fazendo um serviço de anjo. Quando eu anuncio a Jesus. Quem anuncia Jesus, anuncia as boas novas. Existiam na terra notícias ruins e notícias, um tipo só de notícia. Quando Jesus trouxe as boas novas, significa outro noticiário, que você abre o jornal e não encontra, assiste uma TV e não vê. Quais são as notícias lá do mundo? Caiu uma bomba não sei aonde, guerra, briga um país com outro, tempestade num lugar, terremoto em outro. Essas são as notícias. Aí Jesus disse, chega dessas notícias, eu quero trazer as boas novas. Notícias diferentes, notícias que ninguém jamais trouxe, que ninguém jamais foi ao céu. Eu vim do céu, eu desci e para o céu eu vou voltar. E eu trago notícias de meu Pai, eu trago notícias lá de cima, como é lá em cima e como vocês aqui vão fazer para chegar lá. Glória a Deus por isso. Que notícia! Ninguém trouxe essa notícia, ninguém falou essa notícia. Jesus trouxe uma notícia nova. Porque às vezes a gente quer replicar notícias de A, B ou C. Sai uma notícia na internet 3 horas da manhã. Quando você toma um curso para você ter muito seguidor na internet, uma das coisas é essa. Qual a notícia mais quente do momento? Teve um terremoto na China, pronto. Que horas? 3 da manhã. Quem falar essa notícia 3 horas e 1 minuto, é quem mais vai ter curtida, quem mais vai ter seguidor, quem mais vai ter algo, porque a pessoa foi exclusivo. Quem botou na rede social primeiro foi ela. Aí você fica uma pessoa, naquele momento ali, todo mundo que falar aquele assunto, pode ser um jornalista mais importante da terra, falou depois de você. Todo mundo, quando você chega lá no YouTube, tem você lá. Pode ter 20 mil pessoas que falaram, você é o primeiro, que você falou primeiro. Então todo mundo vai ouvir você, todo mundo vai ver você, e aí começa a te seguir.
Isso é no curso, é número 1 em qualquer curso, de YouTube, Facebook, seja o que for. Então o que é que acontece? Quando Jesus diz o seguinte: eu não quero ser o primeiro nesse mesmo noticiário, eu quero ser o primeiro e quero ser o exclusivo. Eu vim trazer à terra as boas novas. Eu vim trazer boas notícias, eu vim trazer o evangelho, coisa que ninguém trouxe, porque os profetas, os juízes, os reis, antes de mim, só fizeram abrir o caminho para mim. João Batista, só fizeram abrir o caminho, mas ninguém falou mesmo sobre a salvação, como eu estou falando para vocês. Eu trago as boas novas. Quem pode aplaudir Jesus? Então, é essas notícias que você vai ser gerador delas. Você vai continuar propagando sobre a terra as notícias das boas novas, as notícias do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga assim, põe a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, me orienta para em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer pessoa, eu falar de Ti. E assim eu ganharei muitas almas. Glória a Deus. Vamos ver um outro texto. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué teve um discernimento esplêndido diante de Deus, e naquele momento ele fala da obra do Senhor, da salvação do Senhor. Naquele momento Josué traz algo específico, que ele, como um homem de guerra, Josué era mais um homem de guerra, um homem administrador de guerra, do que um pastor, do que um homem espiritual. Josué foi quem alcançou, derrotou 31 reis. Naquela terra de Israel, que ia ser dada para Israel, tinha povos morando ali. E Josué tirou. Então era um homem de guerra. Agora olha o que é que ele fala, olha o discernimento que esse homem de guerra teve. 24, versículo 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele fez uma escolha, e ele colocou diante do povo que ele liderava aquela escolha. Ele disse para todas aquelas pessoas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E deixou em aberto: vocês querem seguir que Deus? Vocês querem seguir? Porque veja só, Israel conquistou a terra. Naquela terra tinha 31 reis e 31 povos. Veja que aqui é os amorreus. Os amorreus, Josué estava especificamente falando sobre ele. Os deuses dos amorreus. Cada povo que habitava naquela terra tinha um Deus. Cada povo que já habitava ali tinha um Deus. É como se você chegasse aqui, Deus estivesse dizendo para você: a selva amazônica vai ser sua. Um pedaço da selva amazônica vai ser sua. Uma terra lá no Amazonas, perto do rio, vai ser sua. Todo mundo que chegar na Amazônia tem habitante. Quais são os habitantes naturais? Os índios. Qualquer tribo daquela que você perguntar lá, tem um Deus. Chega lá, os índios reunidos, vestidos de uma forma, se pintando o corpo de outra. Cada tribo tem a sua cultura e tem o seu Deus. Se você se infiltrar ali no meio deles, alguns povos eram pequenos, Deus dizia: elimina esses povos. Outros, Deus dizia: vocês vão conviver com eles, mas vocês não vão fazer as mesmas coisas que eles fazem. Então Josué estava alertando aqui: existe um povo aqui na nossa terra que chama os amorreus. Vocês vão seguir o nosso Deus ou o Deus deles, dos amorreus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo respondeu. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Amém, igreja? Mas Josué, ele não botou assim: se vocês quiserem seguir outros deuses, eu e minha casa serviremos a esse Deus, o nosso Deus. Como é bom você ter uma definição. Como é bom você especificar alguma coisa. Quando você faz isso diante de Deus, Deus te dá forças para você ter sua mente forte, direcionada, e Ele vai te dar vitória sobre qualquer barreira que aparecer. Diga assim: eu terei vitórias sobre as barreiras
que aparecerem na minha vida. Amém, igreja? Então, essa vitória da salvação, de fazer o certo, de avisar o ímpio, é uma das maiores que você pode ter. Pode abrir em Romanos 8, mas antes de Romanos 8 eu vou citar um versículo para você. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Olha que situação. É 1 Timóteo 5:8. O que foi que Josué fez? Josué disse logo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele colocou ali de uma maneira que ele disse assim: ninguém da minha casa vai servir outro Deus. Porque sobre os da casa existe uma autoridade. Sobre os da casa existe uma autoridade da sua parte. Tem pessoas que você só pode falar 1%, 5%, 10%. Os de sua casa você pode falar de maneira mais enfática, de maneira mais forte, pode dar um comando. Então na minha casa vai ser assim e vocês vão escolher. E a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Veja que às vezes a gente cansa, existe um cansaço. Por quê? Você vê aquela pessoa todos os dias, aquelas pessoas de perto da sua família, você vê mais do que as pessoas de longe. Tem gente que você vê uma vez por ano, quando você encontra na cidade: ô fulano, tudo bem? Como vai você? Tem muito tempo que a gente se viu. Mas os da família você vê de manhã, de tarde, de noite. Essa semana, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. É direto. E aí? E às vezes a gente tem esse costume de dizer assim: olha, fulano, eu já desisti. Por quê? A pessoa lá do mundo você encontra de ano em ano, uma pessoa distante de você, mas a da família você encontra todo dia. Por você encontrar todo dia você já falou para ela de Jesus. Aí ela diz: não, lhe dá uns 5, 6 não, você diz: ó, fulano eu deixei de lado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia está nos alertando. Anote esse versículo, não precisa se abrir. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé. Eita! E é pior do que o incrédulo. E aí tem gente que eu vou ganhar a África toda. Mas os de casa desistiu de todos. Desistiu de todos. Não, eu não falo mais de Jesus para o pessoal lá em casa. Já desisti de todos. Então veja que situação. Aí você vai dizer: mas Jesus, eu já estou cansado. Aí você vai falar: mas Jesus, o teu versículo diz isso, que eu não posso desistir deles. Entra em providência. Porque a tua palavra está dizendo que eu tenho que fazer. Entra em providência. É brincadeira? É um cansaço. Eu sei o que é isso. Eu não luto às vezes só com quem é da minha família. Eu luto com muitas pessoas da mesma forma, sem desistir jamais. E sempre você está fazendo assim, ó. Sabe aquela respiração? Que a pessoa faz assim. Você toca no assunto com ela, ela vira para você e faz assim. De novo a mesma coisa. Mas não pode deixar de fazer isso não. Faça 1 milhão de vezes, mas faça. Até que Jesus entre em providência e salve aquela pessoa. Diga assim: eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir de ninguém. Amém? É uma ordem de Deus sobre tu essa noite. Receba essa ordem, receba esse comando do Senhor, essa orientação de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Lá em Romanos, eu creio que você já abriu, a espera por você. A espera por você. Você diz assim: não, quem vai salvar aquela pessoa lá é o bispo. Quem vai salvar é o missionário. Quem vai salvar é o obreiro, é o pastor. Olha o que diz aqui a palavra. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí você diz assim: não sou filho de Deus não.
Entendeu? Que só está fora desse versículo quem não é filho de Deus. É filho de quem? Então, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não está dizendo dos pastores de Deus, dos obreiros de Deus, dos levitas de Deus. Os filhos de Deus. Não tem negócio de separação por cargo. Os filhos de Deus. Preste atenção, seja inteligente. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Essa é a visão que o reino de Deus, esta é a visão que Deus tem da criação. Todos os habitantes da terra estão gemendo, esperando os filhos de Deus para libertarem. Uma vez eu tive um sonho com uma pessoa, já tive 3 sonhos com 3 pessoas. Eu sonhava com um homem aqui em feira, eu sonhei direto com esse homem, sonhava direto. Aí eu não entendi o sonho, eu não entendi o que era. Uma pessoa ímpia do mundo. Aí Deus, na verdade, estava querendo que eu fosse até a pessoa, eu não fui. Graças a Deus, Deus é tão bom, eu não fui, Deus enviou uma outra pessoa. E essa pessoa se salvou. E é uma pessoa conhecida na cidade de Feira. Quando essa pessoa aceitou Jesus, assim, abalou muita gente na cidade. Fulano agora é crente, é. E eu não fui. Já tive um sonho com uma pessoa lá no Maranhão. Também não fui. O sonho foi específico. Uma casa de praia, um homem milionário famoso lá do Maranhão. Tinha uma ilha, a casa de praia. Quando eu botei, chamei a casa de praia de fulano, era igualzinho ao sonho que eu tive. E Deus estava dizendo, vá lá, fala para ele, que tem gente que está fazendo bruxaria contra toda a família dele. Com pouco tempo a filha dele entrou na UTI e quase morre. A filha dele hoje não faz mais nada, a não ser a saúde ser cuidada. Então, eu tive esse som um sábado de tarde, acabei de almoçar, deitei assim um pouquinho e Deus me deu claramente. Então, tem coisas assim que a gente precisa, a responsabilidade está em você. Imagine você pegar um avião, um ônibus ou carro, e ir para o Maranhão, chegar lá, falar para a pessoa, aí a pessoa pensa que você vai tirar alguma coisa dela, né? Por ela ser rica, chegou lá, você me deu um cheque aí, me deu, não, eu só vim falar isso, estou indo embora. Ei, mas quem é você? Você mora onde? Eu quero seu telefone, aí é diferente. Mas o profeta de Deus é assim, você vai, fala o que Deus mandou, não dá nem seu nome, nem seu telefone. Se ele pedir, você dá, senão você pega o avião, pega o ônibus e volta. Deixa lá que Deus vai fazer o resto. Avisar o ímpio da impiedade que ele está praticando, das coisas que ele está fazendo. Então, veja que Deus está falando da criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação, seja onde for, vai vir por nós. Seja na China, na Rússia, seja na sua rua, seja no seu vizinho, seja na sua cidade, vai chegar por você, por nós, pelos filhos de Deus. Que revelação é essa? Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é esse aqui? Satanás. Todo mundo ficou sujeito a ele, o mundo inteiro está sujeito a ele. Não é porque as pessoas quiseram,
Mas foi porque lá no Éden, o primeiro homem e a primeira mulher caiu. E em Romanos, aqui mesmo em Romanos fala, veja comigo aqui no capítulo 3, para você tirar essa dúvida. 3:23, pertinho aí. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, o que é destituídos? Fora, longe, não tem poder sobre aquilo, está destituído. Vou destituir você deste cargo, eu tiro este cargo seu. A pessoa foi tirada. Quem estava acima dela, tirou. Eu tiro você desse cargo. Esse cargo é meu, eu dou a quem eu quero, eu tiro você. Destituído. Então, depois que o primeiro casal pecou, todos os que vão nascer já estão destituídos. Ah, mas meu neto, minha netinha tem 1 ano de idade. Terá que aceitar Jesus e terá que se batizar por livre e espontânea vontade dela. Não é porque é sua filha que está salva. Quem salva é Jesus, não sou eu, nem é você. Ela, a neta, a netinha que está lá no bercinho agora, tomando uma madeira, terá que aceitar Jesus. Mas minha netinha é inocente. Sim, é inocente. Mas quando ela for escolher o bem e o mal, 12, 13 anos, ela vai ter que conhecer Jesus. A partir daí, a inocência para. Até 8, 7, 9, 10, a criancinha ali está inocente. Quando ela puder escolher o bem e o mal, ela já não é mais inocente. Acabou. Foi com 12, foi com 13, 14. Deixou de ser inocente. Tem o mal e tem o bem, eu escolho o mal. Acabou. Ela vai ter que ter o poder agora de escolha de Jesus, para libertar ela da força do mal. Então veja esse versículo. Todos estão destituídos. Mas e Alain Delon, e não sei quem, e não sei quem, e os famosos, e os importantes dessa terra, e aquele homem lá, aquele Einstein, todos estão destituídos da glória de Deus. Então aqui vem no capítulo 8 e diz, essa epístola aos Romanos ela é muito rica, porque quando o apóstolo Paulo mandou essa carta, foi para a igreja de Roma. Roma nessa época era o povo número 1 do mundo, não era o Império Italiano, era o Império Romano. Você estudou isso em história, o Império Romano dominava o mundo, não tinha quem vencesse o exército de Roma. Tem tecnologias que eles inventaram que estão até hoje na face da terra. Coisas, esgoto, quem inventou foi os romanos, o esgotamento sanitário, esgotamento, água encanada, tudo foi inventado, muitas coisas da nossa era foi inventado naquela época em Roma. Uma cidade desenvolvida, uma cidade, o pessoal com muita inteligência. Então o apóstolo Paulo, para trazer essa carta aos romanos, foi no poder do Espírito Santo, para escrever essa carta, a epístola aos romanos. Paulo foi morar 2 anos em Roma. Ficou 2 anos em Roma, numa casa alugada, pregando o evangelho. Todos os dias o apóstolo Paulo evangelizava naquela casa dele. Um povo rico, próspero, inteligente, um povo estudado. O que é que o povo de Roma achava das outras pessoas? Esses ignorantes, esses bobos, vêm para aqui falando de um Jesus. Quem é Jesus? Nós somos do imperador tal. Na moeda de Roma tinha assim, você é de César, você é de fulano, você é de fulano. A moeda era, o cunho da moeda era assim. Todo mundo que tinha aquela moeda, ela tinha que ler, eu sou de César. Por isso que os apóstolos começaram a escrever as epístolas, e no início da epístola diz assim, graça e paz, servo de Jesus Cristo. Porque todas as pessoas naquele tempo tinham que ser servo de alguém, do imperador. Eu sou servo de César. Por isso que os imperadores queriam matar os cristãos, porque não aceitavam. Ou você é meu servo ou você morre. Todos os apóstolos foram perseguidos e mortos por esses homens impiedosos.
porque eles não se curvavam. Eu sou de César, eu sou do rei tal, eu sou do império tal, não. Eu sou de Jesus Cristo. Jesus, quem é Jesus? Todas as cartas, veja aí Romanos 1. Pronto, Romanos 1 está aí, pertinho. Para testificar o que eu estou lhe falando. Olha como a carta começou. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O homem começava a carta dizendo quem ele era. Quando essa carta caía na mão de um imperador, quem é esse cara? Ele não é meu servo, não? Quem manda em Roma e manda no mundo sou eu. Os caras tinham tanto poder, o Império Romano, que teve um deles lá, não sei quem foi. Eu vou abrir a barriga de minha mãe para ver se eu saio daí de dentro. Poder na vida de um homem ímpio é assim. Não tem limite. Eu faço isso, eu aconteço, eu faço, eu aconteço. Então, nas cartas, todas as epístolas que você for ver aí, Romanos, Efésios, sempre estava desse jeito. Paulo, servo de Cristo. Eu sou servo de quem? Aí o imperador já ficava doente. Ele não é meu servo não, é servo de Jesus. Quem é Jesus? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém, igreja? Então tá aí, ó. As cartas começavam assim. E o Senhor deixou em nossa mão, o Senhor deixou essa qualidade, esse poder, dizendo que a criação geme como dores de parto, e a nossa responsabilidade é grande. Diga assim: existe uma responsabilidade sobre minha vida para falar de Jesus. Pois a criação ficou sujeita no 28:20 à vaidade por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Então diga assim: meu Deus. E o mundo geme ou não geme, igreja? Meu Deus. Vamos esperar esses 7 dias só notícias boas? Isso é possível? Você abrir a internet, abrir um jornal, ler uma revista, só notícias boas, 7 dias na face da terra. Que dia isso vai acontecer? Vamos esperar 7 dias na face da terra de não ter um homicídio. Hã? Na terra toda, um homicídio, imagine. Na nossa cidade são 360, quase um por dia, onde aqui nós moramos. 360 mães que choram todo ano em feira de Jesus. Imagine o globo terrestre. Aí Jesus disse: independente desse noticiário, eu trago a minha capa de revista. Eu trago meu noticiário. Eu trago as boas novas. Amém, igreja? Essas boas novas é que nos interessam. Essas notícias que nós temos que propagar. Temos que continuar escrevendo esses jornais. Temos que continuar escrevendo a história de Cristo na terra, para a honra e glória do nome dele. Agora, veja lá Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, do versículo 9 em diante. Trazendo o tópico que fala sobre o tema: todos os que anunciam a Jesus fazem serviços de anjos. Serviços de anjos. Versículo 9. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Todos acharam? 2:9? E foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Amém, igreja? E foram achar o menino deitado numa manjedoura. Então, veja o trabalho juntamente dos anjos com esses pastores aqui que foram até Jesus. Os anjos alegres, um anjo trouxe a notícia, outros anjos festejaram, uma multidão dos exércitos celestiais. No mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, que coisa linda, você está em parceria, você e os anjos e você. Aí você pode falar assim: mas bispo, eu ainda tenho dificuldade. Olha como é que a mente fica invertida. Eu tenho dificuldade, eu não prego o evangelho porque eu não sei falar direito a Bíblia, porque eu não sei falar direito das pessoas. Não, você fala o seu testemunho e o seu amor. Precisa saber teologia para falar de Jesus. Você fala do amor de Cristo, da morte dele por qualquer pessoa, e você fala daquilo que você tem vivenciado, suas experiências. Ah, mas eu não sei, eu vou ainda saber, eu vou ainda aprender. Querido, Deus ele vai capacitando quando você se coloca à disposição. Quando você se coloca à disposição, eu comecei a falar do amor de Jesus, com dívidas, com problemas fortes, noites sem dormir. Com 3 meses, 90 dias, eu comecei a falar do amor de Deus. Independente da minha situação. Se você esperar, eu vou resolver minha situação para me batizar, eu vou resolver minha situação para falar de Jesus, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, para depois ver Deus, ver os interesses de Deus. Primeiro, quem vai resolver qualquer coisa na tua vida é Ele, é Deus. Então você espera: se Deus resolver isso aqui, eu faço isso. Nunca faz. Nunca faz. É igual quando a pessoa está aí fumando, bebendo, cheio de vício, e diz assim: eu só vou para a igreja quando eu largar os vícios. Vai largar quando? Se é Jesus que vai libertar. Aí a pessoa diz: não, depois que eu me libertar. Aonde vai se libertar? Depois que eu ser liberto, eu entro na casa do Senhor, eu entro numa igreja. Vai se libertar aonde? A mesma coisa aquela pessoa que já foi curada, já foi liberta, já foi batizada. Não, primeiro eu vou fazer o curso teológico. Segundo, Jesus vai me dar minha casa própria. Terceiro, Jesus vai me dar meu casamento. Aí agora eu vou fazer minhas coisas. Eu vou falar de Jesus para alguém. Está errado. Começa falando de Jesus com todos os seus problemas, que Ele vai ser o primeiro a querer resolver seus problemas. Aí você não inverta a ordem das coisas. Primeiro é fazer o certo, falar de Deus, e Deus agora entra em providência. Mas eu ainda vejo alguma coisa e eu não sou liberto ainda. Vai ficar. Todo mundo que se alista no exército, eu entro no exército agora. Ninguém se alista no exército sabendo atirar. Ninguém se alista no exército, quem serviu o exército aqui sabe, com 18 anos, entra no exército, já sabe atirar, já sabe manejar as armas, já sabe isso, sabe tudo. Nunca frequentou, sai da casa do pai e da mãe comendo feijão, arroz, tomando mamadeira. Vai para o exército, chega lá no exército, vai ter que bater continência para o coronel, para o militar lá, vai ter que acordar 5 da manhã, vai ter que ficar 3 dias no mato sem comer nada, se achar um bicho come, mata lá e come cru. Vai aprender a armar, vai aprender a limpar a bota do coronel. Coronel tira a bota, seja de lâminas, limpa aí minha bota, soldado. Aí ele tem que limpar a bota. Então a pessoa vai aprender tudo ali. Aprender a matar um animal,
aprender a fazer isso, aprender a atirar, aprender a ter medo de escuro, dormir no frio. Se tiver numa mata, vai ter que se enrolar com o mato. E o edredom da mamãe acabou. Então primeiro você se alista. Quando você se alista e tem vontade, Deus vai lhe preparar para tudo, igreja.